Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Fabiana Ribeiro, sou terapeuta e hoje eu vou fazer um resuminho sobre constelação. Quem quiser ouvir a parte detalhada, pode assistir a parte 1 e parte 2 aqui do próprio canal, tá bom? Então vamos lá. A constelação é uma técnica de psicoterapia que foi desenvolvida pelo Bert Helling, que é um psicoterapeuta, filósofo alemão, e ele observou famílias aí pelo mundo. E o pulo do gato dele foi perceber que existe um padrão dentro das famílias, independente da parte cultural. Então veja, se a gente pega uma família lá do Japão, uma família da Alemanha, uma família da África, uma família aqui do Brasil, culturalmente são completamente diferentes, mas existe um padrão que não se altera. Então dentro desse padrão, ele caracterizou três leis, três ordens do amor que ele chamou. Quando nós não seguimos essas leis, alguma coisa desanda dentro do nosso sistema, que é a nossa família, dentro da qual a gente pertence. Então vamos lá, uma das leis é a hierarquia. Quando nós nascemos dentro de uma família, existe uma hierarquia, pai, mãe e filho, ninguém pode inverter papel. E isso é o que a gente vê aqui direto, pessoas invertendo papel. Então às vezes você como filho se sente pai do pai, pai da mãe, mãe da irmã. No relacionamento, às vezes a esposa se sente mãe do marido ou o marido se sente pai da esposa. Inverter o papel vai dar problema no sistema, não pode, tá? Outra lei, equilíbrio entre o dar e o receber. Então, às vezes, a pessoa chega aqui, nossa, Fabiana, fiz tudo por essa pessoa, carreguei no colo, o que eu fiz de errado? Fiz demais, não pode. Precisa haver um equilíbrio. Você pode fazer, você pode ajudar, você pode fazer algo pela outra pessoa, mas também precisa dar o passo para trás para receber, senão desequilibra o sistema. Isso em termos de tempo, dinheiro, amor, seja o que for, não pode, tá? Precisa ter um equilíbrio. Terceira lei é a lei do pertencimento. Todo mundo tem direito a pertencer a um sistema, a uma família. Ninguém pode ser excluído. Então, veja, às vezes existe uma exclusão direta, existem exclusões indiretas. Por exemplo, um pai que expulsa um filho de casa. É uma exclusão direta. Às vezes, tem irmãos que moram dentro da mesma casa e não se falam. Um está excluindo o outro. Todos os abortos pertencem. Então essa é uma pergunta bem importante que eu sempre faço dentro da constelação. Você teve aborto, a tua mãe teve aborto, você sabe de casos de aborto dentro da família? Por quê? Porque o aborto pertence. Veja, como nós estamos tratando de um sistema e cada um tem o seu lugar, o aborto também tem o seu lugar. Então, se você fala assim, mas eu sou o filho mais velho, tá? Daí eu pergunto, mas a tua mãe teve aborto? Teve antes de você? Sim. Opa, então você já não é o mais velho, aí você passa a ser o segundo. Então, quando nós falamos que somos o primeiro e tem um aborto, nós tomamos o lugar daquele aborto. E aí a vida fica pesada, não anda. Às vezes tem pessoas que se sentem perdidas. Às vezes tem casos de 3, 5 abortos. Então a pessoa não sabe onde é o seu lugar. É muito comum a pessoa falar que está perdida. Então a gente sempre observa as questões de aborto. Às vezes a pessoa não sabe que teve aborto na família. Às vezes não sabe se a mãe teve aborto ou não. Não se preocupem porque o campo mostra esse tipo de informação. Porque às vezes a pessoa acha que é só um núcleo familiar, tipo o pai e a mãe. Mas se o pai, por exemplo, né, sei lá, teve um relacionamento com uma pessoa fora do casamento, ele pode ter tido um aborto, pode ter tido outro filho, e às vezes a pessoa nem sabe. Então o campo ele revela isso porque todos pertencem, tá? Todos os ex pertencem, essa é uma parte que ninguém gosta muito. Tem ex muito bacana, muito legal, mas tem outros que traíram, que mentiram, então a pessoa não quer nem ver, não quer nem saber que aquela pessoa existe. Você precisa conviver com o ex? Não. Precisa morrer de amores pelo ex? Não. Mas ele pertence, porque bem ou mal você viveu uma história com essa pessoa, então está dentro do teu banco de dados. Então tudo aquilo que você vivenciou fica registrado. Não importa se é bom ou se é ruim, está registrado. E tudo que faz parte da tua história pertence, tá? Então muitas vezes nós temos casos aqui de problema de relacionamento, que o problema está no ex, né? Problemas judiciais, aí fica aquelas brigas jurídicas, um brigando com o outro, você não sabe por quê, porque um quer pertencer ao sistema do outro, ninguém quer ser excluído, tá? Então nós temos hierarquia, cada um tem seu lugar dentro do sistema, equilíbrio entre o dar e o receber, e nós temos o pertencimento, todo mundo tem direito a pertencer a um sistema, a uma família, tá? Lembrando que às vezes tem autoexclusão também, às vezes eu falo assim, mas a minha família é muito complicada, muito difícil, me afasto, não quero saber, eu aqui, eles lá, às vezes não tem mais nem
Convivência, tem uns que vão para fora do país, nunca mais, às vezes nem fala com a família, tá? Então, se há exclusão, vai dar problema no sistema em outros setores da vida. Muito bem, nós temos as 3 leis sistêmicas, como é que funciona a constelação? Então, eu gosto de comparar a constelação com a informática. Veja, quando nós temos um programa, né? Programa qualquer, né? Só exemplificando, tá? E o botão não funciona. Aí você aperta lá a teclinha, aperta, aquilo incomoda, irrita, não funciona. Você desliga, reinicia o sistema, você tem vontade às vezes de jogar o computador pela janela. E o sistema não anda, trava tudo. Então o que a gente faz geralmente, isso comparativo, né? Alguém no sistema de informática. A gente chama o programador. O programador vai abrir o sistema e ele vai olhar a programação. E ele vai ver o que está escrito nessa programação, qual é a programação que tem ali referente àquele botão. Aí ele vê, não, mas espera aí, tem uma vírgula errada, um comandinho errado, tem uma programação errada aqui. Então ele arruma aquilo, quando ele arruma, o botãozinho passa a funcionar. Muito bem, quando a gente tem um problema, seja ele qual for, vamos supor, podia ser uma doença, podia ser um relacionamento com o pai que não é bom, vida financeira que não anda, parte afetiva que só se relaciona com pessoas que são comprometidas ou pessoas que ficam sozinhas, casos de suicídio, olha, são N coisas, alcoolismo, droga, qualquer coisa pode ser aquilo que está te incomodando, ansiedade, depressão, enfim, seja qual for o botãozinho, às vezes tem uns que estão com 5 botõezinhos lá ligados, tá toda a tela dizendo, ó, tô com problema no afetivo, no financeiro, em tudo, mas tem solução para isso, tá? A constelação tá aí exatamente para ajudar vocês a colocar ordem no teu sistema. Então, vamos dar um exemplo de vida financeira, né? Então, vamos supor que a vida financeira não está caminhando legal, então o botão travou, tá? Esse é o tema. Quando a gente fala que a gente tem um problema, isso não é a origem do problema, ele é o sintoma do teu problema, tá? Então, vamos supor, financeiro, tá? Aí o constelador, ele é o programador, tá? Então, ele vai abrir o teu sistema para ver onde está a programação, porque nós carregamos toda a história dos nossos ancestrais no nosso DNA, tá tudo aqui, memória celular. E, por amor aos nossos ancestrais, muitas vezes nós repetimos o padrão ancestral, por quê? Porque a gente não quer ser excluído do sistema. Se existe um padrão lá de alcoolismo, um bebia, outro bebia, você vê se está bebendo também, nem queria fazer isso, e aí vai dar problema. Outros são para compensar. Não, aqueles lá fizeram tudo isso, tinha um problema de alcoolismo, e eu vou ser aquele que não vou fazer nada disso, vou fazer diferente. Só que às vezes isso vira um peso, porque daí é uma compensação. Ótimo que você vá para um outro caminho, que você escolha diferente, mas às vezes isso vira um peso. Então nós temos que olhar o que está no registro, o que está no teu banco de dados, para entender o que nós precisamos alterar. Muito bem, então o problema é o sintoma, o constelador, o programador, e aí nós vamos abrir o sistema, tá? Daí você vai dizer assim, tá, Fabiana, mas como é que vai abrir isso, né? Aí nós vamos entrar dentro do campo da constelação, que é algo vibracional, é algo que nós não vemos. É como se nós entrássemos dentro da nuvem da informática. Veja, quando nós entramos dentro da nuvem, está cheio de informações, textos, fotos, enfim, nós colocamos várias coisas dentro da nuvem. Agora, você vê a nuvem? Você pode pegar na nuvem? Não. Então, mas está cheio de informação. É a mesma coisa. Então, o campo poderia estar aqui, por exemplo, aqui na minha frente. Aí você diz, tá, não tem nada aí. Peraí, né? Porque você não está vendo que não existe informação. Então, existe sim as informações, só que nós precisamos de um meio de acessar os dados, né, desse sistema. Por isso, nós temos técnicas para entender o que está no registro da tua família, no teu sistema. Existe constelação de bonecos, existe constelação de grupos, existem outras formas de fazer a constelação, mas as principais são essas duas, né? Depois, se vocês quiserem, vocês podem ver a simulação tanto da constelação de bonecos, que é individual, como a simulação da constelação de grupo, que já está aí no canal, tá? Muito bem. Então, dentro do sistema, nós temos lá o campo e nós vamos dar o exemplo aqui da constelação de grupo, que são com pessoas. Então, vai haver uma sala cheia de pessoas, são voluntários, qualquer pessoa pode ser representante, não importa, não precisa ter nenhuma especificação, nada disso, qualquer pessoa pode ser. Isso se trata de religião? Não tem nada a ver com religião, nós vamos estar trabalhando com campo vibracional, energia, tá? Então vamos supor, ali tem pessoas, são representantes, vamos supor que você veio lá comigo e falou do teu problema da parte financeira, você vai sentar lá comigo,
vai falar, vou te fazer algumas perguntas sobre pai, mãe, abortos, enfim, algumas coisinhas, perguntas básicas. E você vai estar comigo, mas esses representantes não vão ouvir nada sobre a tua história, né? E depois disso eu vou falar assim para você que está ali comigo: olha, escolha alguém ali para ser você. Veja, eu vou falar isso no teu ouvido, ninguém vai estar ouvindo, ninguém vai saber que a pessoa vai representar você. Então eu peço para esses representantes, eu peço, você pode entrar no campo? E a pessoa entra. É um campo, é um espaço que você tem. E ela começa a assumir o papel daquela pessoa. Outros vão ser o pai, outro vai ser a mãe, outro vai ser o problema, outro vai ser o dinheiro, outro vai ser a origem do problema. E todas essas pessoas, elas entram nesse campo vibracional e se posicionam. Só isso. Tanto é que às vezes a pessoa vem pela primeira vez e fala assim: nossa, Fabiana, o que eu tenho que fazer? E eu sempre falo: só se posicione. Sinta um movimento. Onde você quer ficar? Quer ficar parado? Quer ficar sentado? Quer deitar? Quer andar? É livre, é uma coisa vibracional. Tem gente que acha que não está fazendo nada, mas todo o posicionamento delas, para onde elas olham, o braço, a mão, perto de quem eles ficam, estão dando informações dentro do sistema da pessoa que nós estamos constelando. E é impressionante como eles agem com as pessoas da família da pessoa que está constelando. E a palavra que eu mais ouço é impressionante. Eles falam: Fabiana, como é que pode? Nós estamos aqui, a gente conversou, ninguém sabe nada da minha história, a gente acabou de conversar e eles entram e começam a agir igualzinho. Então, se o pai e a mãe estão bem, eles ficam bem perto. Se eles estão em posição de conflito, eles já estão afastados. E assim vai indo. Muito bem, as pessoas se posicionam dentro do campo e o que eu vou fazer o tempo inteiro dentro do campo? Perguntar o que a pessoa está sentindo e o que ela sente em relação a outra pessoa. E ali aparece tudo. E se tem segredos de família, aparece. Se tem questões de aborto, aparece. Seja qual for a origem desse problema, nós vamos achar. Quando a gente acha a origem, nós entramos daí com a parte de PNL, parte de reprogramação, e tudo que nós mexemos no campo, ele reverbera para a vida da pessoa. Aí a pessoa fica assim muito impressionada, porque são muitos relatos, são mais de 2.000 constelações já feitas, e eles falam assim: como é que pode? A gente faz um negócio ali, as pessoas vêm, e a gente mexe naquele campo e começa a alterar as coisas dentro da vida da pessoa. Como é que é possível? Bem, nós vamos estar entrando aí com a 5ª dimensão. Isso foge ao nosso entendimento lógico, por quê? Porque nós somos seres tridimensionais, né? Então, veja, se eu fizer aqui o Zé Palito, aquele bonequinho, lembra aquele da cabecinha, os palitinhos e tal? Ele é um ser bidimensional. Se eu, como ser tridimensional, que eu tenho o volume, desenhar ele aqui, né? Fizer uma linha aqui do lado, é uma parede para ele. Se eu puxar ele no volume, que é a 3ª dimensão, e colocar ele do outro lado da linha, ele vai ter uma sensação que ele passou pela parede. Mas jamais ele vai entender como. Por quê? Porque ele é um ser bidimensional, pensa com 2 dimensões. Nós é fácil, só puxamos no volume, passamos ali, acabou. É fácil para nós entender como que ele passou, mas ele tem a sensação que ele passou pela parede. Então, veja, é a mesma coisa com a constelação. Nós vamos estar trabalhando com a 5ª dimensão. Então, tudo que nós mexemos nesse campo, alteram-se registros, alteram-se dados e as coisas começam a ficar o que? Em ordem, porque essa é a função da constelação, colocar em ordem um sistema para que comece a fluir, comece a andar a vida da pessoa, que cada um vá para o seu lugar dentro do sistema, cada um vá para a sua hierarquia, para que haja um equilíbrio. Então, a constelação, ela não vai fazer por você, mas ela vai colocar em ordem aquilo que não está em ordem. E os resultados são muito grandes. Eu vejo, assim, resultado são todos os dias, eu vejo as melhoras das pessoas. Vocês assistam os outros vídeos para você entender constelações entre pais, constelação com trabalho, constelação de vida passada, constelação, olha, são as mais variadas possíveis, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, assistam os outros vídeos para você entender melhor a simulação. É isso aí, até mais então.